Olá, caro internauta, tudo bem? Bom, a partir de hoje, o Sistema Move de Comunicação põe em prática um projeto novo, que é o Parla Mais. Durante esse programa, durante esse período, nós vamos entrevistar candidatos à Câmara Municipal de Teresina. Vamos saber deles por que querem ser candidatos, quais as propostas que têm, se eles entendem o papel de um vereador no município, sobretudo numa capital com tantos problemas como é Teresina. E para estrear o Parla Mais, nós trouxemos o vereador Aloísio Sampaio, já é bastante conhecido da população teresinense de todo o Piauí, uma vez que ele está no exercício do terceiro mandato. Ele foi reeleito no último pleito com 4.712 votos. O vereador é também presidente municipal do Partido Progressistas em Teresina. Ele é advogado, é empresário, corretor de imóveis, representante comercial e cursou gestão empresarial com MBA na Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Douglas? Bom estar aqui prestando conta do nosso mandato. Vereador, eu queria começar com o senhor explicando para a gente qual é o papel de um vereador na Câmara Municipal de uma capital como a nossa, com tantas demandas, com tantos problemas. Qual é o papel verdadeiro do vereador? O vereador tem um papel muito importante, porque o vereador ele é um representante dentro do Parlamento Municipal de uma fatia da população que o elegeu, né? Então, hoje, a gente vive nas cidades, a gente não vive no estado. Então, toda a nossa vida, toda essa organização, ela é feita dentro do município. E o vereador, ele atua em três frentes. A frente da representatividade da sociedade dentro do município, a frente legislativa, de propor legislações que possam melhorar, organizar a nossa cidade de Teresina, e também a parte de fiscalização do executivo, que é um papel importante que a gente faz cobrando o prefeito as aplicações dos recursos nos serviços públicos municipais. Então, nós temos um papel de grande responsabilidade, e eu sou um vereador, como você disse, de terceiro mandato, um vereador que representa ali naquela casa o setor que empreende, o setor produtivo, e gosto muito de falar e de enfatizar que eu sou um empresário, né? Eu vivo das minhas atividades na política, né? Vamos falar especificamente sobre isso logo mais. Eu queria que a gente voltasse ainda nessa questão do papel do vereador, porque infelizmente, vereador, aqui existe uma cultura no Nordeste, eu imagino que no Sul não seja tanto assim, de que o vereador também é uma espécie de assistente social. As pessoas, as comunidades, o eleitor, pelo menos vê dessa forma. Não sei se o senhor recebe tantas demandas assim no seu gabinete, mas na Câmara Municipal a gente vê, as pessoas vão lá, vão pedir enxoval, vão pedir isso, vão pedir aquilo, e o vereador termina saindo do seu papel primordial, que é, como o senhor acabou de dizer, que é fiscalizar, que é de representar a comunidade teresinense na Câmara e que é de legislar. Isso é cultural? Isso reflete na carência da sociedade? A que o senhor atribui isso? Essa questão do vereador ter que, de alguma forma, desenvolver também essa função de assistência social? Veja só, Douglas, gosto de muito usar essa expressão. A essência da liderança é a prestação do serviço, né? Eu vejo o vereador como o político mais próximo da população. E, de fato, há muitas vezes uma distorção do verdadeiro papel do vereador, né? Como ele está ali muito próximo da população, às vezes a população ela não tem aquele conhecimento que o vereador ele está ali para ela reclamar. Hoje cedo já acordei aqui com a reclamação que tem um determinado local que está tendo um vazamento da empresa Água de Teresina e que a gente precisa resolver, se precisa resolver. Já acionei a empresa sempre que a gente vai atrás, a empresa sempre dá um retorno.
assim como outras empresas que prestam serviços públicos que são privatizadas. O fato é que, de fato, o vereador ele é o político mais importante. Como, às vezes, a população ela tem uma carência muito grande, acaba, de certa forma, levando também para o lado pessoal, né? Existe as limitações, existem as vedações, inclusive, legais, mas a gente não deixa de ser sensível quando você vê uma pessoa em extrema dificuldade, que a gente tenta ajudar de alguma forma, dentro dos nossos limites. Então, só para poder responder melhor a sua pergunta, eu vejo que, de fato, a gente precisa trabalhar melhor a conscientização do voto, a importância do voto, qual é o papel daquele parlamentar dentro da sociedade, o papel principal, e a gente, de certa forma, buscar sempre estar ali para auxiliar, mas não confundir o que é o papel do vereador com esse assistencialismo que é cultural, principalmente na região do Nordeste. Bom, tocando ainda nessa questão da fiscalização, o senhor acredita que a Câmara Municipal tem agido de forma regimental na fiscalização do Poder Executivo? A Câmara tem cumprido o seu papel? Porque a gente vê tanta reclamação da gestão, a gente vê que a gestão acertou em alguns pontos, mas errou em outros, e a Câmara não poderia ter ajudado mais? Isso é uma pergunta difícil, Douglas, porque, para mim, o doutor Pessoa não tem capacidade de ser prefeito de uma cidade do tamanho de Teresina. Então, para mim, a gente já tinha que ter impeachmentado o doutor Pessoa. Quando eu respondo dessa forma, eu vejo que a Câmara, ela, de certa forma, ela foi omissa com relação a essa gestão. O doutor Pessoa, para mim, não tem capacidade técnica de governar uma cidade do tamanho de Teresina. Hoje, a administração é uma tragédia administrativa. A população talvez não perceba isso, porque a prefeitura ela não se faz só do prefeito. Essa hora, as escolas estão funcionando devido a muitas vezes funcionários que são efetivos, que têm responsabilidade, que foram concursados para cumprir aquela tarefa, não é por conta do prefeito. O prefeito ele é um maestro. Quando o prefeito perde a sintonia, aqueles instrumentos continuam tocando, um pouco desarrumados, mas continuam tocando. Então, nós temos hoje um problema sério na nossa cidade de Teresina. Teresina, ela se endividou para fazer obras que não são planejadas, asfaltos em locais para cumprir uma agenda política, não um cronograma de melhoria da cidade. E o que nós estamos vendo aí é um aparelhamento de todos os órgãos municipais, e muitas vezes nós, da oposição, nós acabamos ficando diminuídos diante da falta, assim, porque o parlamento ele só é forte quando ele se tem maioria, né? Quando se tem maioria, você desinstitui um presidente, desinstitui um governador, desinstitui um prefeito. Então, assim, nós passamos aí boa parte do governo, de 29 vereadores, tinha praticamente 24, 25 na base do governo. Então, a oposição era muito pequena. Ficou clamando sozinha no deserto. Não tinha muita força para promover grandes mudanças. Mas quando você me faz essa pergunta, eu lhe respondo dessa forma. Eu acho que a Câmara ela foi omissa com essa questão de permitir que o doutor Pessoa completasse o mandato, mesmo sem capacidade e sem competência para isso. Na sua visão, o prefeito pecou mais em que setor? Em todos. Você vê o seguinte, eu relacionei 18 obras estruturantes que, na época, o prefeito Firmino Filho deixou planejado, aquele discurso que o prefeito tinha, que tinha deixado 1 bilhão para essas obras de contratos, e de fato muitos contratos voltaram, como esse projeto que é magnífico, que é o projeto da Lagoa do Norte.
o dinheiro voltou, pela falta de capacidade do prefeito de gerir. Nós temos aí avenidas como a Ulisses Marques, que era ali a interligação da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Raul Lopes, e que nós já estamos finalizando a gestão, já estamos na metade do último ano de mandato, e 400, 500 metros dessa interligação nunca foi concluído. Parece que agora começaram a movimentar algumas máquinas por lá, né? Muito tarde, né? Nós temos aí essa ponte da água mineral, que foi iniciada na gestão anterior, foi paralisada. Nós temos aí esse problema crônico, que é o problema de drenagem em Teresina, que nós temos aí uma galeria que, diga-se de passagem, é um absurdo uma obra daquele tamanho estar andando sem licitação, né? Nós já, por várias vezes, nós já acionamos os órgãos de controle, chamando a atenção, e a obra continua sem licitação. Uma obra que foi gasta aproximadamente 32 milhões de reais, já nessa gestão, para andar 800 metros, né? Ali o que andou é muito pouco. Então a gente vê assim uma falta de planejamento, uma falta de gestão, uma falta de eficiência. A gente vê uma falta de profissionais técnicos à frente das SAADs, né, que são as antigas STUs. E na época do Firmino, Douglas, o prefeito não permitia a ocupação política nesses locais estratégicos. O que o prefeito fez foi só política. O prefeito deu as SAADs para os vereadores indicar, dividiu SAADs para atender os vereadores que são da base dele, prefeito. Então, uma verdadeira tragédia administrativa que me perdoe meus colegas, para mim, o doutor Pessoa não deveria ter completado o mandato. Agora, já é tarde fazer algum tipo de providência, porque nós já estamos no período eleitoral e nós não podemos agora, de certa forma, atrapalhar o processo e deixar o eleitor escolher de forma isenta e não vitimizar aqui nessa altura do campeonato ninguém. Bom, pelo seu discurso, o senhor entende que o próximo gestor vai ter um grande desafio pela frente? Um enorme desafio, um desafio de reestruturar toda a Teresina. Teresina, que tem aí suas finanças, é uma cidade hoje muito grande, uma cidade que tem muitas demandas, uma cidade que gasta muito em saúde. Cerca de 35% de toda a receita corrente líquida do município é gasto só em saúde, muito mais do que a Constituição manda, né? Então, isso é um serviço que foi conquistado em Teresina e que a população de Teresina não quer mais retroceder. Então, o prefeito ele tem que reestruturar todo o serviço de saúde. O prefeito tem que verificar uma questão que é importante, que acontece hoje em todos os lugares, que é a questão da previdência, né? Ter cuidado com o que a previdência representa hoje nas contas públicas. O prefeito tem que voltar a questão do planejamento de novas infraestruturas. Teresina precisa de mais viadutos, precisa captar esses recursos externamente. Teresina precisa resolver a questão do transporte coletivo. Nós fizemos várias audiências públicas, nós fizemos CPI do transporte público, e está aí, a solução do problema vem de uma solução simples, mais cara. A solução do transporte público é pagar em dia o subsídio, né? Que a passagem hoje ela tem um preço que não é real, né? O preço ele é uma contrapartida que a população dá. Existe muitas gratuidades também que a população conquistou, que essa conta ela tem que ser completada pela prefeitura. Esse subsídio ele não estava sendo pago, e quando ele não está sendo pago, as empresas, qualquer empresa daqui, do Piauí, de qualquer lugar do mundo, sem receber, não presta um serviço. E a prefeitura também não cobrava um serviço de melhor qualidade. Então, é uma situação que precisa de ter uma gestão. O prefeito que assumir a prefeitura, eu espero que seja o doutor Silvio, que é o nosso pré-candidato, porque já tem competência testada e aprovada. O doutor Silvio saiu com 92% de aprovação, mas o prefeito que sentar naquela cadeira, ele tem que arrumar a cidade de Teresina, porque nós estamos hoje em todos os setores
com má gestão. O senhor tocou num assunto bem interessante, que é a questão do transporte público, porque ele termina influenciando na questão do comércio, na questão da indústria. Do centro, né? Do centro da cidade, que hoje está numa situação caótica, porque se o cidadão não pode se locomover, ele tem problema até de assegurar o próprio emprego dele. Agora, o prefeito, quando assumiu, disse que resolveria em 3 meses, depois em 6, depois em 1 ano, e nunca resolveu. O que faltou, na sua opinião? Capacidade e competência. Doutor Pessoa não tem capacidade para tomar conta de uma banca de picolé. E hoje administra uma cidade da complexidade de Teresina. Então, não tem capacidade. Então, a pergunta é simples de ser respondida. Bom, vamos continuar aqui. Eu queria saber do senhor também o seguinte: o senhor já esteve na gestão municipal como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Teresina na gestão anterior, né? Lá em 2017 e 2018, né? Então o senhor tem uma visão mais ou menos do desenvolvimento econômico de Teresina e da situação que se encontra hoje o centro comercial da cidade. Sem dizer que simplesmente falta gestão, esse problema se deve exatamente a quê? Porque é um problema que não é de hoje, na verdade. O problema dos centros, né, em todas as capitais, em todas as grandes cidades do mundo, as pessoas saíram do centro e cresceu-se outras. Foi um êxodo natural. Um êxodo natural, né? Que esse êxodo natural ele já foi diagnosticado em vários outros lugares e o poder público começou a incentivar uma reocupação do centro. A ocupação do centro, ela não vai se dar da forma que se iniciou. As pessoas que procuram hoje o centro são pessoas que trabalham lá, em regra, eles têm um nível salarial, né? Eles são comerciários. Então, já houve um estudo aqui, feito por instituições com credibilidade, aqui, encomendado por essas instituições. Falo aqui do Sebrae, falo aqui do Sinduscom, através aqui do presidente, do Guilherme Fortes, que diagnosticou hoje qual é a realidade do centro. Então, hoje nós temos um dado interessante. Nós temos aproximadamente 240 mil pessoas que acessam diariamente o centro. Então, praticamente 242 mil pessoas, para ser mais preciso, foi o que apontou esse estudo. Que acessam o centro todos os dias. E nós temos aí a grande maioria das pessoas que trabalham do centro que ganham uma média de R$2.000. Então, isso mostra que praticamente 1/3 da população da cidade vai ao centro todos os dias. Não quero dizer que essa população é só de Teresina. Muitas vezes o cidadão mora em Beneditinos, mora em Altos, mora em Timon, mora em Zé de Freitas. Principalmente nessas cidades que estão em torno de Teresina, eles vêm diariamente aqui ao centro fazer algum tipo de compras ou contratar alguma prestação de serviço, principalmente na questão da saúde, que Teresina, o polo de saúde de Teresina ainda está concentrado aqui no centro. Então, o que a gente já iniciou um processo de modificar a legislação municipal para que possa ter um uso de os imóveis possam ter um uso misto, que possam ter embaixo as áreas comerciais, como já de fato tem, e que em cima essas áreas elas possam ser transformadas em áreas residenciais, né? Para que se oferte a essas pessoas que trabalham no centro e que muitas vezes moram em locais que são distantes, né? Teresina, que o raio urbano de Teresina hoje é muito grande. Se você sair ali do Eduardo Costa e vir ao centro de Teresina, é uma distância... Uma viagem, né? E se você ali da Jacinto Andrade também, do residencial Jacinto Andrade, também é um local muito distante. Essas pessoas, elas precisando de transporte público,
elas passam mais de horas para chegar nos seus trabalhos. E se morasse ali próximo ao trabalho, certamente ganhariam em qualidade de vida essas horas. Isso é uma estratégia para que possa ser repovoado o centro, mas precisa ser somado a outras medidas. Dentre elas, vamos dizer, a reorganização da cidade, das praças. O município poderia entrar com algum tipo de incentivo? O município, a gente mudou a legislação, né? Foi um trabalho feito a 4 mãos pela iniciativa privada. Alinharam isso com a Secretaria de Planejamento, e nós aqui, eu enquanto vereador, trabalhei para esse processo ser aprovado e tramitar lá dentro da Câmara, e foi aprovado, já é uma realidade. Que é a redução? Aqui é a modificação do Código de Postura da cidade para permitir o uso misto, para facilitar a novas construções, facilitar construções de baixo, vamos dizer, como se diz no Minha Casa Minha Vida, da faixa 2, da faixa 3, para que possa ser ofertado imóveis a baixo custo para essas populações que trabalham no centro e que tem colégios no centro, que possa trabalhar e morar no centro e até abrir mão do transporte coletivo. Hoje, nas grandes cidades, a mobilidade urbana ela se dá muitas vezes a pé. Quando você mora perto de onde você trabalha, você não precisa do carro. E o que não falta hoje é imóvel fechado no centro. Né? Então, isso se deve também, não adianta assim, se cobrar só. Eu acho que a segurança pública, principalmente o governo do estado, precisa priorizar aquela região, mas a segurança ela vai voltar de fato quando a população voltar a ocupar o centro. O que acontece hoje é que a partir do fim do horário comercial, o centro fica deserto. Então, quando você traz residências para o centro, você traz vida. Você traz bares, você traz padarias, você traz restaurantes, atividades que vão funcionar noite adentro e que vão dar mais sensação de segurança para a população. Eu tenho ouvido muito falar na questão de alguns incentivos que a prefeitura pode oferecer, como isenção de IPTU, redução de IPTU. Essa legislação, ela já fez um impacto financeiro e ela, na realidade, ela congela, ela não dá isenção de IPTU, mas ela pega um imóvel que hoje é ocupado por tantos metros quadrados, e se você edificar e construir 4, 5 vezes a área, você não vai pagar mais sobre isso. Isso, de certa forma, é um incentivo. E as taxas, os alvarás de construções também foram modificados, os custos, para que houvesse incentivo. Então, já existe essa legislação. O que precisa é ser aplicado. Agora, o que a prefeitura precisa promover isso, divulgar isso. Talvez o prefeito não tenha nem ideia do que ele já assinou, do que já está sancionado por ele. Então, há de haver um movimento, porque esse movimento tem que ser o poder público, ele tem que induzir. Quem promove, de fato, o desenvolvimento é a iniciativa privada. O poder público ele tem que induzir, ele não pode, ele mesmo, quando ele faz algo, ele acaba fazendo mal feito. Então, ele tem que induzir esses empreendimentos que sejam lançados, tem que inclusive criar aí um tipo de financiamento desses empreendimentos para os próprios funcionários da prefeitura. Uma outra coisa, Douglas, que eu também advogo, é que as repartições públicas elas devem permanecer no centro e elas devem voltar, se for possível, para o centro. Então, porque muitas já se afastaram do nós já perdemos algumas, nós já perdemos também a centralidade dos cartórios, que isso foi uma atitude até louvável. Não posso também aqui estar criticando, porque na época eu fui uma das pessoas que cobrei que os cartórios eles ficassem realmente de fato na circunscrição que eles representam, mas as repartições públicas hoje elas precisam de fato voltar para o centro como uma forma de colaborar nesse processo do centro da cidade de Teresina. Tem muitas medidas, uma delas também é o fortalecimento do transporte coletivo. Hoje, de fato, o centro perdeu muito, principalmente depois da pandemia, quando os ônibus diminuíram, quando o transporte ficou mais precário. Evidentemente, as pessoas passam a se deslocar
menos e privilegiar o comércio naqueles bairros, que você vê hoje, o comércio grande de Seu, do Parque Piauí, são comércios muito fortes, porque as pessoas tinham dificuldade de ir ao centro e resolveram ficar. Agora, quando o senhor faz essa crítica em relação à capacidade administrativa do prefeito, mas o prefeito não tem um corpo técnico, não tem auxiliares, assessores que o orientem? O prefeito, ele não se ajuda, né? Na realidade, a prefeitura realmente tem bons gestores. Aqui quero destacar aqui a presença do ex-ministro João Henrique, que alguém que tem uma capacidade, já ocupou relevantes cargos federais. O ex-meu presidente, foi presidente da Câmara, o coronel Edivaldo Marques, é um excelente quadro que a prefeitura tem, e outros que eu não vou aqui para elencar, né? Elencar. Mas assim, se o prefeito deixasse pessoas desse nível aí colaborar mais, né, certamente a administração ela estava melhor. Houve até uma curiosidade, Douglas, uma das vezes que o prefeito teve um problema em votações na Câmara, e ele me chamou lá, e eu disse: prefeito, eu estou aqui para ajudar a cidade. Não tenha, embora seja da oposição, eu votei algumas matérias que foram de interesse do município, votei a favor com a prefeitura. Mas eu quero lhe fazer uma sugestão. Você tem um grande jogador, bote aqui ele para ser... Na época, o secretário de governo era o genro do prefeito. Nunca se teve na administração tantos parentes do prefeito. Outro ponto muito ruim, porque é regra nas administrações privadas que você não pode colocar quem você não pode demitir. Então o prefeito ele encheu a prefeitura de parentes, né? Eu disse: coloque o coronel para ser o seu... Tire ele da SAAD rural, mexa no seu governo e coloque o coronel para ser secretário de governo, porque ele vai ter uma boa interlocução com a Câmara, porque ele foi vereador e foi presidente. E ele riu assim, deu um pulo: não, aqui coronel, não quero ele perto de mim não. Maneira de dizer, né? O coronel estava comigo na hora lá, ficou um pouco assustado aqui com a minha sinceridade. Enfim, eu lamento muito, porque se você for pegar aí, no início do governo, dei algumas entrevistas dizendo que era amigo pessoal do prefeito, embora não tivesse votado dele, torcia pelo sucesso da gestão. Assim como eu não votei no presidente Lula, eu sou de direita, tenho aqui a minha plataforma política no empreendedorismo, na livre iniciativa, mas torço de fato para que o governo... Está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo no mesmo barco, e o prefeito, o governador e o presidente, eles comandam esses barcos. Então nós temos que torcer para que eles nos levem a um porto seguro, né? A um porto seguro. Bom, o senhor, quando passou lá pela secretaria, pela SENDEC, eu imagino que o senhor tenha deixado alguns projetos, que a SENDEC tenha técnicos competentes, mas isso não vai a cabo porque não é concluído, porque não é levado a sério. O prefeito não leva em conta esses trabalhos? Eu acho que assim, eu saí inclusive da SENDEC porque assim, eu estou na política a serviço do empreendedorismo, a serviço de quem, o senhor costuma dizer empreende. Que é um empresário na política, né? Eu fazia parte da gestão do então prefeito Firmino Filho, da base do prefeito Firmino Filho, mas também eu não concordava com tudo que o prefeito fazia, né? E eu acho assim que o prefeito ele era de fato um grande prefeito, muito acima da média, com poucos quadros hoje na política que possam suceder essa capacidade, mas assim, eu acho que faltava um pouco mais de prioridade nessa questão, nessa pasta do desenvolvimento econômico. Nós temos em Teresina um ambiente de negócio muito ruim. Quando eu falo ambiente de negócio, eu falo no tempo que o empreendedor demora hoje, não para abrir uma empresa, que isso aí nós já conseguimos avançar e eu fico até satisfeito de ter colaborado. Mas, por exemplo, construção civil. Hoje, para você conseguir as licenças,
uma consulta prévia, um alvará de construção, uma BITS, são anos e anos e anos para você aprovar um projeto. E a construção é transversal, porque hoje, se você vai abrir um hospital, você precisa construir, precisa da construção civil para que esse hospital possa. Se você vai abrir um centro de distribuição, você precisa de tramitar esse processo. Se você vai abrir uma indústria, você precisa de todas as licenças. E o empreendedor hoje, o empresário, o industrial, ele é muito, muito prejudicado por esse tempo. Padece, né? Você vê hoje, Douglas, assim, Timon cresceu muito, muito mesmo, se beneficiando dessa burocracia de Teresina. Alto, se você pegar o último censo, cresceu muito nas habitações, porque a dificuldade de construir em Teresina. Então, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, como você falou, deixamos importantes projetos. A gente colocou, por exemplo, um projeto lá que era o Teresina Competitiva, que nós diagnosticamos a vocação de setores que têm competitividade externa, né, que a gente precisa desenvolver. Um deles é o setor da saúde. Teresina sempre foi um polo de saúde importante para essa região meio norte, e esse polo de saúde ele está definhando. Então são preocupações que nós precisamos ter, que aí é a história do parlamentar. O parlamentar, muitas vezes, ele levanta essas discussões, ele levanta. Eu vejo a atuação importante do parlamento justamente para que a gente possa fomentar essa discussão e o executivo possa abraçar. Então, levantar os problemas e ajudar aqui a direcionar soluções, eu acredito que é um grande papel do parlamento. É por isso que eu vejo a necessidade de o setor produtivo, que eu represento, participar mais das eleições. O empresário, que eu falo de qualquer nível, estou falando do empresário que tem uma pequena loja no centro, ou empresário que tem uma grande indústria na cidade de Teresina, ele precisa entender que na política é que se decide o futuro da regra desse jogo que ele participa. Então, há hoje uma preocupação de que as entidades, aqui o MOVE, eu tenho até orgulho de fazer parte dessa instituição que está ganhando notoriedade na sociedade, e a gente tem outras entidades, federações, sindicatos, associações que também têm representatividade de cobrar o parlamento, seja estadual. Você vê, hoje nós temos um governo que eu não votei, mas assim, eu torço para que e reconheça alguns avanços que tem o governo do governador Rafael Fonteles, mas nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias do país de ICMS. Então, as entidades também têm que serem levar essas demandas para a Assembleia, cobrar os deputados que tragam discussões assim, que cobrem investimentos, que cobrem infraestrutura. Então, acho que o parlamento é um contrafreio do executivo. E o parlamento, ele tem que, a sociedade, ela não tem só que votar, mas ela tem que acompanhar o exercício do mandato. Bom, já faz algum tempo, mas o senhor passou também pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Qual é a avaliação que o senhor faz dos nossos parques, das nossas praças, dos nossos rios, lagoas? Estão sendo bem preservados? Veja só, Douglas, quando eu fui para a secretaria, eu deixei lá uma marca de trabalho. Eu estruturei aquela secretaria. Eu fiz o primeiro concurso público de analistas ambientais. A Secretaria de Meio Ambiente, ela tem uma expertise muito séria e muito importante na parte de licenciamentos ambientais. E eu reorganizei à época esses processos, fiz mutirão para poder dar celeridade. E o maior crime ambiental que a gente tinha na época era o saneamento básico, que tem reflexo nos nossos rios, né?
Então, diretamente. Teresina naquele tempo tinha iniciou algo em torno de 13%, foi para 17% com o projeto Lagoa do Norte, que tinha ali naquela região saneamento lá, e era muito difícil. Na época a gente sempre conversava muito, dialogava muito, principalmente com o Ministério Público Federal, porque a Secretaria ele tinha um poder de fiscalização, ele tinha um poder de polícia, mas a gente tinha muitas limitações. E nós evoluímos muito nisso, de fato, quando esse serviço ele foi privatizado, quando houve a subdelegação. Hoje, eu ainda acompanho como vereador, nós estamos já caminhando para mais de 50% de rede de esgoto, e com a meta de chegar a 100%, num interstício, se eu não me engano, de 10 anos. Então, nós já estamos aí, ultrapassamos a marca de 50%, que é, de fato, uma questão muito importante do ponto de vista ambiental. Também, como secretário, deixei lá uma licitação de uma emenda parlamentar que eu consegui com então o deputado Hugo Napoleão na época, para se fazer um plano diretor de arborização. Teresina, que é uma cidade verde, a gente precisa cuidar da nossa arborização. Teresina perde e o plano diretor ele é um manual com as espécies, olhando inclusive as nossas infraestruturas de calçada, de iluminação pública. Deixei lá esse plano diretor de arborização em curso, que, para minha satisfação, recentemente eu cobrei isso da Secretaria e está pronto. Falta a Prefeitura aplicar melhor isso, né? E várias outras questões que nós fizemos como secretário no incentivo de própria arborização das pessoas. A questão do lixo, da coleta seletiva do lixo, é outro ponto bastante importante, que, diga-se de passagem, eu como vereador continuo cobrando. Hoje nós temos o maior contrato da Prefeitura há mais de 2 anos, sem licitação, que é a coleta de lixo, um contrato de quase 25 milhões de reais. Bom, vereador, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Parla, mas eu queria que o senhor agora dissesse aqui, encarasse o seu eleitor e dissesse por que o senhor quer a oportunidade de mais um mandato. Quero continuar lá na Câmara para poder dar continuidade a todo esse trabalho que nós fazemos pelo desenvolvimento econômico de Teresina, pelo desenvolvimento urbano, acompanhando com isenção, dialogando com a sociedade, com essas entidades que representam principalmente esse setor que emprega na cidade de Teresina, que gera emprego, representando para que a gente possa, de fato, melhorar a qualidade de vida de quem mora em Teresina e melhorar o ambiente de negócio de quem empreende. Por isso é que a gente vai trabalhar firme para continuar lá na Câmara e exercer bem o nosso papel como vereador. Muito obrigado, foi uma satisfação e um prazer estar aqui com o senhor conversando sobre os problemas da nossa cidade, buscando sempre soluções, porque a nossa crítica é sempre construtiva. Eu que agradeço, Douglas, agradeço aqui a oportunidade, estou sempre à disposição para contribuir e para prestar conta do meu trabalho enquanto vereador. E você aí em casa, no trabalho, seja onde for que esteja nos vendo, nos assistindo, compartilhe essa entrevista, manda para o mundo, porque o nosso compromisso é com você. Até o nosso próximo encontro.